Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma live surpresa dedicada exclusivamente ao público. Quer dizer, não é exclusivamente ao público advogado, porque eu acho que vale para todo mundo e vale inclusive também para quem é cliente que ouve eventualmente o canto da sereia, tá? Tema da live, amigos. Advogados, por favor, parem de roubar clientes dos seus colegas. Isso é muito feio. Vou explicar. Vou explicar qual que é o business. É o seguinte, hoje eu peguei uma postagem de um amigo meu, do Dr. Jonas, no Facebook, brilhante advogado no Rio de Janeiro, advogado extremamente sério, ético, profissional mesmo, sabe? Cara que eu tenho uma profunda admiração. Já fiz alguns trabalhos para ele, prestei alguns serviços para ele de apoio aqui em São Paulo, tá? E eu peguei uma postagem dele que um colega dele, advogado criminalista no Rio de Janeiro, está defendendo um réu na Lava Jato, né? Obviamente que esses réus da Lava Jato são grandes empresários, pessoas que estão dispostas a pagar muito dinheiro de honorários. Muito dinheiro, quando eu falo muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo, tá? Não é muito dinheiro, não é cobrar um honorário de 50 mil reais. Muito dinheiro é cobrar um honorário de meio milhão de reais para cima, tá? E acontece que parece que tem um monte de figurão, tá? Segundo ele, até alguns bem famosos, assediando o cliente dele, assediando o réu da Lava Jato, que parece que confia muito no advogado, mas assediando: olha, com esse advogado você vai perder, você precisa de mim para advogar para você, eu sou influente junto ao STF, sou influente junto ao STJ. Sério, gente fazendo isso. Parece que alguns deles até já mandaram subestabelecimento e contrato, sem que o cliente pedisse. Sem que o cliente pedisse. Estou falando sério. Então, assim, cabe alguma coisa junto ao Tribunal de Ética da Ordem? Cabe. Eu já passei por isso. Fui até o Tribunal de Ética da Ordem e o Tribunal de Ética da Ordem ligou o dane-se, para não falar uma palavra que começa com F, tá? Essa é a triste verdade, tá? Cabe, mas o Tribunal de Ética da Ordem não se mexe nesse tipo de situação. Tudo bem, Vavo Barbosa? E assim, eu já passei por isso com ações cíveis. É impressionante. A ação cível passa de R$ 1 milhão. O que aparece de engenheiro de obra pronta, sabe quando a ação está nos 49 do segundo tempo, tipo, você manter uma decisão no TJ ou um recurso para STJ que sequer foi conhecido, que aparece de advogado para falar: não, que eu sou influente, esse caso aqui é muito sério e tal, e tentar vender uma obra que já está pronta para o seu cliente, e muitas vezes o cliente cai nessa, né? Meus amigos, não façam isso, colegas advogados. Isso é coisa de ladrão, tá? Isso é coisa de ladrão. Se você faz isso, você é um ladrão, tá? Não tenta justificar, não tenta criar uma historinha fantasiosa na sua cabeça. Daí tem aquele argumento: não, mas o cliente não quer mais aquele advogado. E se eu não aceitar aquela causa, outro o fará. Bom, meus caros, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso é o argumento do cara que participa de um estupro coletivo, tá legal? Eu não queria estuprar, né? Mas estava todo mundo lá se dando bem. Simples, não aceita. Não aceita. Simples assim, entendeu? Tá bom, outra pessoa, então que outro pegue. Eu não vou pegar, tá? Eu já falei isso uma vez um cliente me procurou, que ele queria me contratar para assumir uma causa, uma ação de despejo, mas de imóvel comercial muito grande. A cobrança estava tipo nos 8 milhões de reais. O anterior advogado, quer dizer, o atual advogado que mantém com esse meu cliente, não sei se o meu cliente mudou de advogado depois ou não, mas é que assim, o advogado tinha um cara assediando o meu cliente, um outro advogado, falando: não, olha, tá tudo perdido, a coisa vai ficar feia. Como assim, meu cliente confia muito em mim, ele me ligou, cobrei o honorário dele, acho que cobrei R$ 2.000, fui dar uma olhada no processo, e o processo estava absolutamente em ordem. Eu até falei pra ele, meu, enfim, algumas coisas eu teria feito diferente, mas daí o que eu tô falando pra você é o seguinte:
você pode ir para Campinas pela Bandeirantes ou pela Anhanguera. Os dois caminhos chegam em Campinas e mais ou menos no mesmo prazo de tempo, tá? O advogado usou um caminho que eu não usaria, mas também deu certo. Então não vou falar que erro que tem, não tem erro nenhum, tá? Direito não é uma ciência de uma única fórmula possível. Às vezes você tem várias soluções possíveis para o mesmo problema, né? E não, mas o outro advogado falou. Eu virei para ele e falei: meu, o outro advogado falou o seguinte: é uma ação de 5 milhões de reais. Para entrar no processo, esse outro advogado tá te cobrando quanto? 50 pau? Meu, todo mundo fica mais feliz de acordar e ó, naquela semana eu tava precisando muito de dinheiro, viu? Tava com umas questões para resolver no escritório, financiamento de imóvel. Aquela era uma semana, meu, 50 mil reais teria me salvado a vida. Mas depois eu dei meus jeitos e tal, né? Mas peguei e falei: porra, não vou fazer isso. Sinceramente, não vou fazer isso. Me recuso a fazer isso, sabe? Nem passou pela minha cabeça fazer isso. Eu até brinquei com ele. Falei: cliente, deixa eu falar uma coisa. Vou falar o nome dele, obviamente. Peguei e falei: cliente, é assim, qualquer um fica mais feliz, entendeu? Com 50 mil reais na conta numa segunda-feira logo pela manhã. Qualquer um fica feliz. Só que eu não vou fazer isso com o colega. Daí alguém poderia perguntar: pô, mas o outro fez. O outro fez mesmo, o outro fez, mas não conseguiu tomar o cliente desse meu ex-cliente. É cliente meu ainda, tá? É uma história longa, tal, que eu teria um conflito de interesses também para advogar para ele algumas coisas. Daí eu indiquei esse outro advogado. Uma história longa. Daí, onde eu faço um vídeo sobre isso, para explicar conflitos de interesse na advocacia. Mas o que eu quero falar, meus amigos, pô, sabe, não faz isso. E pior que é muito comum nós vermos advogados fazendo isso. Parece que tem um grupo de advogados, eu já tive a infelicidade de trabalhar com alguns deles, tá? Que o sujeito não tem prazer em conquistar o cliente dele. O sujeito tem prazer em tirar o cliente do outro. É sério. Esse tipo de advogado que rouba cliente dos outros, o prazer dele não é conquistar um novo cliente. O prazer, você pode ver que assim, é quase que um padrão. Você vai olhar as ações que esse cara faz no fórum, é muito fácil você fazer isso hoje. É só você digitar o número da ordem, tá? No site dos tribunais, e você vai descobrir as ações que ele faz. Você vai descobrir que invariavelmente as ações que ele faz são processos que ele entrou no meio do caminho. Quer dizer, é o cara que o prazer dele está em tomar o do outro. Sabe aquele amigo que você tinha, ou amiga que você tinha na época da adolescência, que estava sempre namorando um ex-namorado, ex-namorada de alguém? Isso é um padrão, tá? Para algumas pessoas. Isso é um padrão para algumas pessoas. Eu trabalhei com um advogado uma vez, não vou falar o nome dele aqui, mas era o seguinte: se eu virasse para ele e falasse: chefe, arrumei uma ação de 30 milhões de reais para o escritório. Olha, ele ouvia com desdém, ele era capaz de bocejar na reunião com o cliente, tá? Tô falando sério, eu não tô colocando aqui uma figura de linguagem, não. Mas se eu falasse para ele: chefe, olha, tem um cara me procurando porque parece que ele tá com problema com o advogado, ele quer mudar de advogado. Poderia ser uma ação de 500 reais. Ele atendia o cara com todo o empenho do mundo só para tirar o advogado do colega. Meus amigos, não façam isso. Sério, não façam isso. Isso é uma coisa que eu falo tranquilamente. Já cometi meus erros na minha vida, tá? Todo mundo comete em 25 anos de profissão. Quem falar que não cometeu, tá mentindo, tá? Mas felizmente esse é um que eu não cometi. Felizmente esse é um que eu não cometi, tá? E assim, eu falo... não tenho nada contra quem dirige aplicativo, mas costumo falar: se um dia eu tiver que fazer isso para sobreviver, eu vou dirigir Uber numa boa. Sério, sem problema nenhum. Eu vou dirigir Uber, faço meus vídeos aqui no YouTube, vou pedir um superchat, sabe? Mas esse tipo de coisa eu não me recuso a fazer, tá legal? Meus amigos, vou entrar na garagem agora, até vai ficar tudo escuro. Por hora é isso, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Hoje às 18h30 tem vídeo no canal. A gente vai falar sobre aspectos filosóficos do medo gerado pela Covid-19. A gente vai falar não, porque eu não tenho tanto conhecimento de filosofia assim. Quem tem mais daí é o Caivano e o Piaccesi, e eles que vão fazer essa abordagem, mas vai ser uma live eu, Caivano, o Piaccesi e o Engelberg. 18h30 aqui no canal, tá legal? Abração a todos, valeu!